tem feito um trabalho maravilhoso. Eu tenho também três pessoas para apresentar: o irmão Michael Potter e Stânia, por favor, fica de pé. Eles são missionários nossos lá na Inglaterra, vieram para cá para a conferência de homens e mulheres. Michael Potter, ele foi preletor também da nossa conferência de homens. Muito obrigado pela sua gentileza. Deus te abençoe. E também temos a Bianca, que é a esposa do Esdras. Eles são pastores lá da nossa igreja em Erlangen, na Alemanha. Muito obrigado por sua vinda. Bênção demais poder estar aqui com vocês. Eu acredito que você aproveitou também muito. Leva esse fogo para a Alemanha. Glória a Deus. Queridos, você está pronto? Deixa eu compartilhar com você algo que tem vindo ao meu coração, né? Eu compartilhei ontem com os homens, mas, bom, Raul não estava lá, eu vou pregar só para ele hoje à noite, tá bom? Olha, eu vou pregar para todo mundo aqui, Raul. Mas, assim, eu queria compartilhar algumas coisas que têm vindo ao meu coração, irmãos, porque muitas vezes eu acredito que a gente deixa de tocar em coisas que são básicas para a vida cristã. E o fato da gente não tocar nisso, a gente pensa que está contribuindo, porque a gente entra em vários outros assuntos e termina que algumas pessoas que estão chegando agora, novas convertidas, elas ficam bem frágeis espiritualmente, não é? Porque não conhecem algumas verdades básicas do cristianismo. E eu não sei de você, mas eu tenho uma responsabilidade de estar tocando em alguns assuntos básicos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala que ele era um verdadeiro filho, e ele diz a respeito dele mesmo, que ele foi levantado por Deus como apóstolo para promover a fé dos eleitos. Tem algum eleito de Deus aqui? Glória a Deus. Nós sabemos que nós temos algo que nós precisamos pegar da palavra de Deus, agarrar de alguma forma, que a gente nos tornamos mais fortes, referenciais da glória e da presença de Deus. E eu estou em casa no Verbo da Vida porque eu sei que a gente prega sobre fé muito aqui. E eu gostaria de que você ficasse com os seus ouvidos atentos e seu coração aberto para escutar a mensagem de Deus, ainda que seja a mesma mensagem com uma roupagem diferente, mas é importante para você estar ouvindo as mesmas coisas, tá bom? Quando eu penso, irmão, sobre o Evangelho, eu penso que o Evangelho é o poder de Deus. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Se ele é o poder de Deus, irmãos, nós temos que entender que quanto mais evangelho chegar até nós, mais poder nós teremos. O homem não precisa de mais poder, precisa de mais evangelho. Quando a revelação do evangelho chega, a gente torna esse poder em manifestação para as nossas vidas. E é importante que você entenda que você que nasceu de novo, que você que fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é um mero mortal. Você é um filho de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu sou filho de Deus. Irmãos, nós nascemos de Deus, nascemos de novo. A todos quanto receberam, diz a Bíblia, que Ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que num tempo na sua vida você não era, mas agora pelo poder desse evangelho você se tornou filho de Deus. Agora, irmãos, esse tornar filho de Deus não foi uma coisa que acontece progressivamente, é uma coisa que aconteceu instantaneamente quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Algo aconteceu. Diz lá Colossenses capítulo 1, versículo 13, que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso não é uma coisa que vai acontecer um dia, aconteceu. Você foi transportado. Se você fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, algo mudou instantaneamente. Você é nova criatura. Diga, eu sou nova criatura. Nós estamos no reino de Deus, irmãos. Nós estamos usufruindo de um benefício que o homem natural, ele não tem. Nós temos. Nós podemos ser influenciados pelo Espírito. Nós podemos ser influenciados pela palavra. E coisas que acontecem na vida de um homem natural não precisam acontecer na sua vida. Oi, você está comigo? Não precisa acontecer na sua vida.
Eu quero dizer de novo, irmãos, coisas que acontecem naturalmente com as pessoas lá no mundo não precisa acontecer na sua vida, porque existe um olhar de Deus todo especial para você. Deus te vê como filho. E quem é o pai, irmãos, que não cuida do filho? Essa sensação, esse instinto, né, de paternidade que a gente adquiriu, irmãos, não foi de graça, isso veio de Deus. Não é o diabo que traz. Deus, Ele é um bom pai. E nós precisamos entender a natureza de Deus para não estar lutando contra Deus. Não é Deus que traz os males para a gente já sabe disso. Eu vou passando bem rápido nisso. O que eu quero falar com você, irmãos, é sobre essa consciência da autoridade que você tem na sua vida. Se você tiver consciência que você tem o poder do Evangelho, o poder de ter Deus dentro de você, você vai passar a ver a vida diferente, vai passar a falar diferente e se comportar diferente. Amém? Eu discorria ontem com os homens, eu mostrava, né, que o Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, ele também foi o autor do livro de Atos. E para a gente entender e compreender que aquelas situações, aqueles fatos que ele narra nesses 2 livros que ele escreve, não aconteceram da noite para o dia. Ele não estava simplesmente, vamos dizer, fazendo uma história para um livro. Esses fatos que ele narra ali, irmãos, olha, se passaram por mais de 30 anos na vida de Jesus. E ele começa desde o começo da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Foram pelo menos 33 anos e meio de vida narrada no Evangelho de Lucas. 33 anos e meio, mais ou menos. Quando a gente junta o Evangelho de Lucas com o livro de Atos, que também foi Lucas que escreveu, dando continuidade a uma história, nós juntamos mais ou menos 65 anos de história. Um homem inspirado por Deus, conhece a história e foi inspirado para colocar a história exatamente como Deus queria ali. Exatamente como Ele desejava, Ele colocou ali. Agora veja, irmãos, que quando Lucas coloca a história de Jesus, ele fala desde o seu nascimento até a sua ascensão, e quando ele vem narrando sobre a igreja, depois que Jesus foi assunto ao céu, ele começa a descrever que a igreja não ficou sem amparo. Mesmo que Jesus, ele não estava mais aqui fisicamente, ele não deixou a igreja desamparada ou órfã. Ele estava presente em toda a movimentação da igreja. Deus estava consciente do poder que ele tinha transmitido. Aí Lucas começa no capítulo 1 até o 29. Ele começa falando, irmãos, e ele vai narrando histórias que ele pôde printar das coisas que aconteceram entre eles. Sabe aqueles melhores momentos, os homens sabem disso, que quando a gente assiste um jogo de futebol, depois a gente vai assistir os melhores momentos e também, às vezes, até os piores momentos, não é? E aquele recorte daquelas histórias é narrado ali, e a gente fica satisfeito vendo novamente aqueles melhores momentos. Pronto. Lucas, ele narra os melhores momentos e também os piores momentos naquela narrativa lá de Atos. O que me chama a atenção é que Lucas, irmãos, ele estabelece em cada capítulo, desde o 1 até mais ou menos o 12, uma coisa espetacular e sobrenatural acontecendo na igreja. Aí você me pergunta, por que ele colocou dessa maneira? Por que Deus queria que ele colocasse essa história? É porque tem um sentido de ser. A igreja nunca foi projetada para ser um clube social. Por mais que a gente se socialize, por mais que a gente se confraternize, a igreja não é isso, irmão. A igreja é um lugar onde o poder de Deus se manifesta. A igreja é um lugar onde a consciência da presença de Deus está presente.
A igreja é um lugar onde a mão de Deus se movimenta a ponto das pessoas que não conseguem ver Deus como nós vemos, quando elas chegam aqui, elas são tocadas pelo Espírito de Deus desde o cumprimento lá fora. Há um poder em manifestação nesse lugar agora mesmo, irmãos. Há um poder. Quantas pessoas que vêm aqui, muitas vezes eles saem dizendo: há um bem-estar nesse lugar. Há um lugar de paz, há um lugar de alegria. Como é bom estar na igreja. Isso nós não conseguiríamos produzir por nós mesmos. É o Espírito Santo que está aqui se movendo nesse lugar. Querido, Ele está se movendo agora mesmo na sua vida. E eu vou te dizer, vai estar trazendo um refrigério para você só pelo fato de você estar onde a presença dEle está manifesta. Lucas escreveu para Teófilo, e ele narra esse poder. Ele narra como Jesus subiu diante dos olhos de todas as pessoas que estavam ali. Depois ele narra como o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que estavam lá naquela casa, e eles falavam em línguas, e a manifestação foi uma coisa tão forte que as pessoas de outros países que estavam lá ouviram eles falar na língua nativa deles. Isso só pode ser Deus. Essa língua não foi aprendida. Não houve um esforço para aprender a língua. Aqueles homens, debaixo da influência do Espírito, falaram. Depois ele narra como Pedro e João chegam na porta do templo e declara para um homem se levantar, um paralítico, e aquele homem anda. E entra no templo pulando, dançando, celebrando. Se você acha que não pode correr dentro da igreja, aquele homem não sabia, louvava a Deus dentro da igreja. E ele vai narrando outros acontecimentos sobrenaturais espetaculares. E eu fico pensando, será que essas coisas se resumiram só para um tempo dos apóstolos? Será que é somente para esse tempo, só essa estação? Eu quero te dizer, irmãos, que se o seu olhar está somente para aquela estação, você está equivocado. Você não está consciente daquilo que Deus tem para a sua vida. E você precisa adquirir essa consciência. Você precisa visitar novamente a Bíblia. Talvez alguma literatura que você pegou para ler te tirou da beleza, da santidade das Escrituras. Deixou com que você ficasse mais cético, mais incrédulo do que crente. Se você voltar a ler a Bíblia, irmãos, você vai ver que Jesus ele estava aqui com um propósito de mostrar quem é Deus. E o poder de Deus não se resumia só àquilo. Eu contava sobre a história de um irmão, e para a gente ter uma consciência mais apurada disso. Esse irmão, ele era participante de uma outra religião, e ele queria fazer uma oferenda lá. Hoje publica... Sabe de uma coisa, eu vou falar mesmo que tem que falar, tá bom, Tiago? Depois tu recebe o processo aí. Mas essa coisa de politicamente correto é ruim, irmão. Vai-te embora. Deixa eu te falar. Irmãos, ele batia uns bombos aí, ó. Ele gostava de ir num terreiro, gostava de fazer coisas para santo, né, como eles falam lá. E ele disse que um dia, no final do ano, ele quis fazer uma oferenda lá, e isso há muito tempo atrás. Ele comprou sabe aquelas champanhes grandes que tem quando estoura no corrida de Fórmula 1, eles balançam, estouram e estava lá, pronto. Ele disse que foi para fazer uma homenagem ao espírito lá, que ia descer lá num Babarolixá, por aí. Aí ele balançou, ele disse que foi lá, balançou, ele foi comprar a oferenda num supermercado, e disse que tinha uma pessoa lá na fila. Ele disse que quando viu a fila lá no supermercado, era muito grande. E ele disse, rapaz, está muito grande, o valor ele tinha de comprar esse champanhe lá, mas ele disse assim, rapaz, está grande. Ele ficou olhando, aí quando viu, tinha um amigo dele, que era crente, era um vizinho. Na verdade, ele ministrava para ele, mas ele não acreditava naquilo. Aí o camarada disse, rapaz, quer que eu passe? Tu está com muita coisa aí? Não, só estou com isso aqui. Ele, deixa que eu passo. Eu vou passar para você.
depois você me dá o dinheiro. Aí ele disse, tá bom. Aí entregou. Esse camarada era crente. Aí ele pagou lá, era R$19,35. Aí ele pagou, quando foi lá para fora, esse amigo lá que estava contando a história, foi lá e foi dar o dinheiro a ele. Só que ele não tinha dinheiro trocado, não tinha os 35 centavos. Aí deu o dinheiro a ele, deu 19, mas os 35 centavos não conseguiu dar. Aí ele disse que, rapaz, eu não tenho esse dinheiro agora. Ele disse, rapaz, deixa isso para lá, será que esses 35 centavos eu não vou poder ajudar você? Aí ele disse, não, deixa isso para lá. Aí ele deixou para lá e foi lá para o terreiro, irmãos, para oferecer o sacrifício lá. Quando ele ofereceu, os espíritos não quiseram. Não aceitaram. Tomava de todas as outras bebidas, mas da dele não. Ele saiu chateado com aquilo, ele é caminhoneiro, ele disse que foi uma viagem lá para frente. Ele já estava escutando, a esposa dele também escutando o evangelho, ele já estava escutando, e um dia ele disse que, dirigindo o carro, ele disse que entrou um vento dentro do carro, dentro do caminhão, um vento forte, e ele ouviu uma voz dizendo, você sabe por que aqueles espíritos não receberam a sua oferenda? Ele disse, não, porque aquele é dinheiro de um servo de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se o mundo espiritual reconhece que você é um servo de Deus, e que certos sacrifícios não podem ser usados com seu dinheiro, alguma coisa está errada quando a gente não reconhece que nós somos servos de Deus. Eu quero te provocar nessa noite, irmãos. Há um poder em manifestação agora mesmo sobre a sua vida. Há uma glória de ser revelada na sua vida, irmãos. E você precisa ter essa consciência, essa percepção que os céus, Ele está pronto para trabalhar sobre a sua vida, te movimentar, te fazer tomar as decisões mais significativas que você precisa. Você não está desamparado, você não é um coitadinho, você não é aquela situação, aquele trauma que você passou no passado, irmãos. Você é um filho de Deus. Você pode se erguer nessa noite, você pode se levantar e dizer, depressão na minha casa não, doença não, problema não. Há um poder de ser manifestado na sua vida, irmão. Agora todo mundo lida com problemas, todo mundo lida com circunstância. E eu não estou fazendo um filme aqui para dizer que você não passa por isso. Eu passei, você passa, todos nós vamos passar. Mas é como nós encaramos essas coisas. Qual é a nossa atitude, qual é a nossa disposição. Eu viajo muito a Angola, irmãos, e eu amo viajar lá. Porque se você quer ver vidas afetadas pelo diabo, muitas vezes você tem que ir a alguns lugares onde as pessoas não têm o mesmo nível de vida que você. Vai lá no presídio para você ver. E vai olhar o poder do evangelho chegando naquele presídio. Eu chego lá em Angola em 2007. Quando nós chegamos a primeira vez, conhecemos uma senhora lá. Uma senhora afetada pela vida, sabe, machucada mesmo. Falava que o pai dela abusava dela até os 18 anos. Um dia ela se levanta indignada com aquela situação, porque ela queria parar com aquela situação. Não conseguiu parar, mas a revolta era tanta que um dia ela matou o pai. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Conheceu um pai, que é Jesus. Essa transformação na vida dela, irmãos, foi uma transformação tão forte, tão real, que ela não vive lambendo as feridas do passado. A renovação na mente dela tornou ela uma mulher tão forte, tão firme, que ela olha para o passado sem nenhuma dor, sem nenhuma pressão, sem nenhuma dificuldade. O que é isso, irmão? É o poder de um evangelho que nós cremos, irmãos, que é capaz de te levantar de uma situação dolorosa, difícil, caótica que você passou e te levantar para uma vida vitoriosa em Cristo. Queridos, deixa eu te animar nessa noite, porque você não é o que aconteceu com você no passado, irmão.
E quer que eu te diga sobre isso? Se você tomar o Evangelho a sério, se você tomar a palavra de Deus a sério, você não vai precisar tomar remédio por causa disso. Nada vai te abalar, nada vai te perturbar, porque você tem um Deus presente na sua vida. Oh, aleluia! Agora deixa eu te dizer, uma mensagem como essa, às vezes, para pessoas que já estão passando ou passaram por problema como esse, eles vão dizer assim: mas você não sabe o que eu passei. Ei, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele não quer que você fique numa mágoa, amarrado numa mágoa, num sentimento que te coloca para baixo. Não, é a hora de você se levantar e você mesmo dizer: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu tomo uma posição hoje, e minha vida vai mudar para sempre. Uma atitude diferente, uma atitude de guerreiro, uma autoridade que só você tem para fazer isso. Oh, aleluia, aleluia. Você já viu a vida do Paulo, irmão, do apóstolo Paulo? Ele poderia estar vivendo uma vida amargurada, um encontro com Jesus. Ele poderia estar tentando quebrar maldição até hoje. Ele poderia estar acorrentado em pensamentos, porque ele foi responsável pela morte de pessoas da igreja. Ele mesmo perseguiu a igreja. Ele mesmo tratou mal o plano de Deus. Ele mesmo foi o responsável por acolher as vestes das pessoas que agrediam Estevão. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, irmãos, a vida dele mudou. A vida dele mudou. Ele era um perseguidor numa hora, mas numa outra hora ele disse: Senhor, o que é que queres que eu te faça? É essa pergunta que você deve fazer hoje, irmãos. Como eu posso fazer para resolver o passado? Não é essa a pergunta. A pergunta é: Senhor, o que queres que eu te faça? Aí você encontra uma razão de viver, aí você encontra um sentido para se erguer e ver os céus conspirando a seu favor, ativando o poder de Deus. Paulo não ficou se lamentando, irmãos. Olha, se eu tivesse... Ele poderia ter ficado acorrentado a pensamentos, mas ele não, ele se levantou. E o que eu quero que você saiba hoje, é que você pode se levantar hoje, nessa noite, e decidir não viver mais o seu passado, e agora viver um presente e pintar um novo futuro para a sua vida. Pastor, minha família é pobre, miserável, eu nasci assim, vou morrer assim. Você já morreu. Porque uma vez que você recebeu Jesus, irmão, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, mas tudo se fez novo. Essas coisas nos aprisionam, irmão, nos colocam para baixo. Você pode estar dizendo: pastor, mas a minha família, eu vivi acorrentado, minha família era de pessoas que viviam entregues ao vício, à bebedeira, a tudo que não presta. E daí, irmãos? Você vai ser um lamentador ou um crente que vai proclamar a palavra? Quanto tempo você vai lamentar coisas que aconteceram na sua vida? Quanto tempo? Eu quero te chacoalhar hoje, te perturbar mesmo, deixar você pensando. Porque Deus não te vê como um coitadinho. Ele vê como um filho de Deus. Ele vê como um crente. Ele vê como aquele que tem autoridade para resolver uma situação. Eu estou falando debaixo de uma unção, irmãos. Eu sei disso. Estou falando diretamente para você. Assuma essa palavra para você. Não olha nem para o lado. É para você que eu estou falando. Estou querendo te dizer exatamente isso, que tua vida vai mudar a partir de hoje, por causa da tua decisão. Há um poder de Deus sobre a sua vida. Agora veja, se você não dá atenção àquilo que é dito, àquela palavra que é falada, ou por outra, se você despreza isso, você pode ficar como aquelas pessoas que desprezaram mesmo o que Jesus falava. Lá em João, no capítulo 8, versículo 30, a Bíblia diz, João escrevendo a respeito do que Jesus estava fazendo, ministrando para os judeus, nesse versículo 30,
A gente costuma ler o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 30 ele diz, muitos creram nele. Por que não diz todos? Porque ainda assim a opção de crer é sua, não de Deus. Deus te chama, Deus te provoca, Deus te diz, saia dessa situação. Saia dessa paralisia mental. Ele está te puxando, está te socorrendo. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso. E aí? Qual o problema sobre isso, não ter recurso? Eu não tive a vida contemplada. Irmãos, eu vi uma pessoa dizendo, esses dias que nós estávamos conversando com ele, nós não podemos escolher onde nascemos, não é assim? Mas podemos escolher onde vamos passar o resto da nossa vida. Nós não podemos escolher a família que nós nascemos, mas podemos escolher a atitude de vida para viver uma vida vitoriosa. Qual é a tua atitude hoje? Qual é a tua disposição? Qual é a tua percepção hoje, debaixo da influência dessa palavra que eu estou trazendo? Queridos, deixa eu te dizer, se você continuar com o pensamento que tinha antes, eu vou te dizer, você vai ter o resto da sua vida do mesmo jeito. Eu convivi com um meu avô, e ele era hipocondríaco. Hipocondríaco é uma pessoa que tem mania de doença. Rapaz, se você chegasse para ele e falasse perto dele que está com uma dor nas costas, logo ele ia ter uma dor nas costas também. Sabe daquela pessoa super influenciável? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você está numa igreja que favorece você pensar da maneira correta. A gente, irmãos, aqui éramos improváveis. Era improvável uma coisa funcionar como essa aqui. Era improvável. Mas olha o que Deus está fazendo. E essa visão de Deus não é só para mim, é para você também. Eu sei de onde eu saí, sei onde é que eu estou. Eu vou te dizer, Deus pode te conduzir da mesma forma. E Deus tem uma maneira sobrenatural de conduzir a gente, desde que a gente se abra para essa influência. Desde que a gente se abra para esse poder que está disponível para nós. Você precisa pensar sobre isso. E hoje, entenda, você é a maior autoridade sobre a sua vida. Diga, eu sou a maior autoridade sobre a minha vida. Ah, você pode dizer assim, mas Deus controla tudo. Não, não, não. Você controla. Você controla o poder de Deus em manifestação na sua vida. Você controla o que você fala, você controla o que você recebe. Se você fala certo, você vai receber certo. Agora, se você fala errado, você vai receber o que você está confessando, o que você está falando. E eu quero te despertar para isso. Quero te despertar para esse poder que está em manifestação sobre a sua vida. Você não é um coitadinho, sobre a sua vida um poder mesmo. E a gente precisa ser chacoalhado para muitas vezes entender, irmãos. Entender mesmo que há um poder sobre nós. E eu gostaria mesmo que você atentasse para isso. As pessoas às vezes ficam pedindo demais e o poder está em manifestação para você. Confessa, declara, sabe? Começa a louvar ao Senhor. Deixa um ambiente favorável para Deus se mover. Não fala o que você está vendo, fala o que você crê. Sabe, cria um ambiente para Deus manifestar-se sobre a sua vida. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Agora, eu sei que muitas vidas aí estão como um cavalo que é valente. E que alguém precisa tomar as rédeas com força e dizer quem é que manda. Quem é que manda sobre a sua vida, meu irmão? É o teu vizinho, é a tua vizinha, é aquele que controla as tuas emoções. Irmão, blinda suas emoções com a palavra de Deus, com a declaração da palavra. Toma posição hoje à noite. Há uma graça sobre você, há um poder em manifestação. Agora, sabe o que é que nós pensamos muitas vezes, irmãos? E a oração, ela tem seu lugar na Bíblia. Eu não quero desfazer isso, não. Você deve orar. Você deve buscar a Deus em oração, graças a Deus, porque a inspiração vem sobre nós por causa da oração.
Mas você já viu que existe um lugar na Bíblia onde a posição de autoridade é comandada para você? Há uma autoridade sobre a sua vida que você precisa liberar. Quando Pedro e João estavam indo para a porta do templo, estavam indo orar, irmãos, ele chegou na porta do templo e estava aquele homem lá, ele não tinha saído da oração, ele estava indo orar. Não é um pensamento que chega para a gente dizendo, rapaz, eu não saí nem da oração, não vim nem da oração, nem orei primeiro. Ele não estava saindo da oração, ele estava indo orar. Ele não pediu a Deus para resolver um problema que estava com ele resolver. Ele falou para aquele paralítico, levanta-te e anda. Ele não deu ordem a Deus, irmãos. Ele deu ordem a uma coisa que estava em desordem. Estava em desordem ali. E ele, como agente de Deus, ele deu uma ordem. Tem muita coisa que está em desordem na sua vida. Talvez você não consiga fazer isso com a vida de todas essas pessoas, irmãos, mas você consegue fazer com a sua. E você pode começar a fazer a partir de hoje. Se está em desordem alguma coisa na sua vida, você precisa colocar em ordem. E como é que a gente começa? É declarando uma palavra, falando uma palavra. Irmãos, Jesus, quando estava aqui na terra, Ele mostrou como a gente pode fazer, quando Ele descreve como a lei da fé funciona. Ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Você já pensou, parou para pensar, que foi Jesus que falou isso? Por que Jesus falaria isso se esse não tivesse poder algum? Eu acredito que o que a gente fala tem sim poder sobre a nossa vida. E tem sim poder de desgovernar ou trazer destino para nós. E chegou a hora da gente começar a usar o poder que está em manifestação sobre a minha vida. E eu costumo falar para as pessoas, seria estranho se a gente pedisse para a Energisa ligar o interruptor da energia lá na nossa casa, não seria? Ligar para lá e dissesse assim, eu queria que vocês ligassem a luz do meu quarto. Não é Alexa, irmão. Você não liga para lá. Você toma uma posição, se está escuro, você vai lá e acende. Se está precisando de um chuveiro elétrico, vai lá e liga o interruptor. É você que toma uma posição. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se o homem conseguiu fazer uma coisa, que até a Alexa consegue reconhecer a sua voz e ligar um interruptor, deixa eu te dizer, irmãos, existe uma voz que precisa sair na sua casa para ligar alguma coisa que está em desordem. E diga, chegou hoje. É agora. Oh, aleluia. Essa manifestação está para acontecer na sua vida e não fica como um passageiro olhando simplesmente isso. Eu falei numa das ministrações lá em João Pessoa que eu vou muito a Angola, eu gosto muito de ir lá. E tem um irmão lá que eu fui numa cidade chamada Malange. E nessa cidade eles me ouviram falar e era uma reca de guri, uma penca de guri lá, Tarcísio. E eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou ministrar para ele? O ministro sempre pergunta, Senhor, o que é que eu vou falar para menino? Eu tenho dificuldade para falar para menino. Mas eu disse, o que é que eu vou falar? O Senhor falou, fala sobre batismo no Espírito Santo. Eu disse, misericórdia, eu não sei nem se ele sabe. Perguntei a eles, eram uns 50 meninos. Eu perguntei a eles, vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Eles ficaram olhando com um olho desse tamanho para mim, Raul. Nem sabia. Era igual a Paulo, quando estava lá em Atos, né, capítulo 19, quando chegou, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Nem ao menos ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Como é que você pode receber a ministração que vem da parte do Espírito Santo se você nem o escutou falar sobre ele? Aí eu disse, se vocês nunca ouviram não sabem o que é falar em outras línguas não, os olhinhos dele desse tamanho, ninguém se mexia. Aí sabe de uma coisa, eu comecei a falar assim mesmo. Falando da forma que eu sabia, tentando mostrar para eles. Chegou uma hora que eu disse, rapaz, vamos receber. Fica todo mundo de pé aí, recebe. Eu fiz assim, irmão, recebe. Todo mundo começou a falar em línguas.
começaram a falar em línguas, eu fiquei todo arrepiado, irmão. Eu digo, rapaz, que coisa. Eu só ativei o poder e o Espírito Santo caiu sobre eles. Por que caiu sobre eles, irmão? Por causa da reverência, da atenção que eles estavam. Há uma reverência que você presta quando você está num culto e a ministração está sendo falada. Algo vai cair sobre a sua vida. Agora mesmo, algo está caindo sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre eles, irmão. Algo está caindo agora mesmo para a sua vida, destravando, fazendo você prosperar ainda mais. Oh, aleluia, o diabo não gosta de prosperidade, mas Deus gosta. Oh, aleluia, está chegando coisa boa na sua vida, meu irmão. Um tempo de primavera, um tempo de coisas grandiosas acontecendo. Aleluia, aleluia. Eu fico achando engraçado porque algumas pessoas dizem, mas eu gosto daquelas palavras que falam muito sobre o pecado. Irmãos, eu estou falando sobre uma vida vitoriosa, onde pecado não tem vez. Você vive tão agradecido a Deus com a bênção de Deus, você vai pensar lá em pecado, irmão. Há uma graça fluindo sobre você. Onde você pisa o pé, aquele lugar é seu. Você é próspero, as pessoas vão te abençoar. Só porque tem algo especial sobre a sua vida, irmão. O poder de Deus em manifestação. Você pode dançar, você pode correr, celebrar, ainda que as coisas não estejam em ordem. Porque você é um filho de Deus. Você não está desamparado, você não está perdido, você não está sem saída. Deus é um Deus todo-poderoso, irmãos. E Ele é um socorro bem presente no meio da tribulação. Oh, aleluia, deixa eu exaltar essa palavra para que você pegue ela. Agarre a palavra. Deus é um Deus confiável. Que Deus maravilhoso é esse. Que Deus poderoso que nos escolheu. Deus nos escolheu para nos abençoar. Eu sou filho de Deus, irmãos. Estufe o peito e saia nas ruas, saia para seu emprego amanhã, com um sorriso no rosto, ainda que você não tenha muita coisa para celebrar, mas você celebra antes de ver mesmo, porque você é filho de Deus, manifestações de Deus vão acontecer sobre você. Aleluia. Aí esse irmão que estava comigo, o nome dele é Sozinho. Disse, pastor, sozinho não estava sozinho, não estava acompanhado. Pastor, deixa eu lhe oferecer uma viagem, pastor. Eu disse, vamos, Sozinho. Sozinho foi me levar nas quedas d'água de Calandula. As quedas d'água parecem o Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado. Eu disse, Sozinho, me diz uma coisa, quantas vezes você veio aqui? Ele disse, bispo, eu nunca vim aqui. Foi preciso você vir lá do Brasil para me trazer aqui. Sozinho, morava a 30 quilômetros de lá. Nunca experimentou, irmãos, a beleza daquele lugar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes tem que vir um doido aqui para ativar um conhecimento que você nunca experimentou, mas que está disponível para você. Se fosse um cearense, ia fazer... Yey! Um conhecimento que está disponível para você. Disponível, favorável a você. E eu não sei de você, irmãos, eu vou te dizer. Eu não quero viver menos do que Jesus comprou para mim. Eu vou trabalhar a minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero te dizer nessa noite que servir ao Senhor não é uma coisa penosa, não é uma coisa lamentosa. Irmão, servir o Senhor é o melhor que há na vida. Aleluia. Ah, queridos, deixa eu te dizer, aconteceu um desastre na minha vida, e daí? Eu não vou viver como uma fatalidade, irmãos, eu sou filho de Deus. Eu não vou desistir da palavra porque alguma coisa ruim aconteceu. Queridos, deixa eu te dizer, deixa eu te levantar nessa noite, o melhor de Deus está para acontecer na sua vida. Aleluia, aleluia, o melhor de Deus está para acontecer na sua vida. Vive, vem cá, Vivi, vem cá. Deixa eu te dizer, roubaram a sua casa, não foi? Vem aqui, vem aqui. Seu marido não está aqui não, né? Está assistindo, é Jason.
Jason, vem cá, Vivian, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vi na internet, eu fiquei tão revoltado. Esse diabo sujo. Ele não tira a alegria da gente, porque a gente sabe que não foi Deus, e você sabe. Mas eu quero te dar hoje como uma prova, como Deus olha para você. Como você é preciosa para Deus. Essa oferta aí, eu não sei nem quanto é. Mas não é questão do valor. É uma questão de resposta. De Deus para a sua vida, Vivian. Para seu marido. Deus está de olho em vocês. A mão de Deus está sobre você. E eu tenho consciência de que isso não vai paralisar você, não vai desanimar vocês. A manifestação do poder de Deus está sobre a sua vida. E esse diabo sujo, rapaz, as coisas vão ser devolvidas 7 vezes mais. 7 vezes mais. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, pelo seu socorro, pelo seu amor. Não é o dinheiro, mas é a resposta do Senhor sobre sua vida no nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor. Nada nem ninguém vai fazer ela ficar paralisada, Senhor. No nome de Jesus, eu te louvo em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Tenha isso como uma resposta de Deus. Não se trata de dinheiro, se trata da resposta. Que você sabe que o Senhor estava contigo. Você não precisava disso, mas Deus quis fazer. Só celebra, Deus é bom. Irmão, está acontecendo coisas agora mesmo. Agora mesmo na sua vida, meu irmão. Deus tem olhos em você. Os olhos do Senhor estão sobre você. E essa percepção de que você é filho de Deus, irmãos. Ainda que o diabo tente te desestruturar, te desanimar, te perturbar, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Sabe por quê? Há um maior que habita dentro de você. Eu nem li a Bíblia para você não dizer que eu não sou crente. Deixa eu ler aqui para você. Eu gosto dessa passagem lá dos Salmos. Vou ler 2 salmos, tá bom? Tem paciência aí comigo, pastor. Eu demoro muito mais a vir aqui. No Salmo 121, vai lá. Eu amo esse salmo. Do 120 até o 134 são 15 salmos de romagem, né, que eles falam, ou dos degraus. Alguns falam que era quando eles estavam indo para Jerusalém adorar, e eles cantavam esses salmos enquanto estavam passando por desfiladeiros, coisas difíceis, um caminho perigoso. Outros dizem que quando eles chegavam no templo, eram os 15 degraus que eles tinham que subir, que para cada degrau eles cantavam um salmo. Eu não sei bem o que era. Mas eu entendo uma coisa, irmãos, que esse salmo expressava uma confiança tão forte no Senhor, tão absoluta, que quando eu olho para esses salmos e olho para eles que não tinha Deus habitando dentro deles, eu fico pensando, rapaz, eles tinham Deus no quintal e eu tenho Deus dentro de casa. Olha só. Alguns estudiosos dizem que isso era uma pergunta no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma outra tradução da Bíblia, Jerusalém, ela não traz como uma pergunta aqui, traz como uma afirmação. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Há uma diferença aí. E ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada desde agora e para sempre.
Existe espaço para dúvida, para lamentação aqui, irmão? Nenhum. E eu queria que você repetisse isso comigo, esse salmo. Diante das dificuldades, diante dos problemas que você está passando, diante das pressões, diante dos questionamentos, queria que você tomasse esse remédio essa semana inteira. Desse salmo aqui. Estou fazendo como Raul prescreve uma medicação. Faz isso de manhã, de tarde, de noite. Não vai gastar muito tempo não. E você vai ver como domingo você vai chegar bem melhor aqui. Mais animado, mais fervoroso. Diga comigo, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que me guarda. É certo que ele não dorme, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, quando você se enche dessa palavra, irmãos, há uma reação no seu corpo. Você muda uma atmosfera, irmãos. Eu já fui em lugar onde a incredulidade era ministrada, irmãos. E quando a simples palavra foi pregada, uma atmosfera mudou. Eu já fui em hospitais onde a desesperança chegou nos corações. Mas uma palavra de Deus acendeu o fulgor da esperança. A palavra de Deus, ela tem essa força de acender esse fulgor. Nada está perdido. Eu quero te dizer nessa noite, receba, irmão. Nada está perdido. Sua vida vai mudar. Eu vejo uma mudança de 180 graus agora mesmo. Coisas que você esperava acontecer, acontecendo agora. Para você ver a manifestação de Deus sobre a sua vida. Oh, querido, se abra para essa influência, se abra para essa palavra. Oh, aleluia. Há uma unção sobre a sua vida agora. E eu vejo ela despedaçando esse jugo de incredulidade. Esse peso que você carregava, esse jugo que não é seu. Oh, eu vejo um alívio de uma paz que excede todo entendimento, guardando agora a sua vida. E seu futuro está sendo pintado agora mesmo. Deus está manifestando o seu poder e sua vontade sobre a sua vida. Deus vai manifestar, irmãos. Agora, para você não ficar parado, abra comigo lá no Salmo 118 e a gente vai encerrar. Eu gosto de pregar isso aqui. Aleluia. Quando a gente está debaixo de uma influência, irmão, de uma palavra que te levanta, que te sacode, a gente fica ousado para declarar. A gente fica dizendo, diabo, você não é páreo para mim. Não há possibilidade de não dar certo. Não há possibilidade que eu não consiga. Não há possibilidade que não aconteça o que Deus quer para mim. Há um poder em manifestação. O salmista sabia bem, irmãos, lá no Salmo 118. Eu estou somente repetindo o que a Bíblia diz. O salmista era um regente. Não é? E muitas vezes ele conclamava a congregação para fazer declarações para que a manifestação de Deus ocorresse no lugar. No Salmo 118, versículo 1, ele diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que ele diz. Diga, pois, Israel, sim, sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, ó casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele estava conclamando o povo para falar, irmãos. É porque existe um poder em manifestação quando nós falamos. Quando nós vibramos, quando nós celebramos, quando nós damos respostas a Deus. Mesmo que você tenha circunstância que venha assolando você, quando você decide falar as palavras de Deus, ela começa a dissipar esse tipo de coisa. E você cria um ambiente para Deus se mover. E eu quero conclamar você nessa noite de milagres, para ver Deus se manifestar na sua vida. Eu vou dizer para você e você vai dizer sim, a sua misericórdia dura para sempre. Você está pronto? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dizei, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Dizei, pois, casa de Arão, dizei, pois, os que temem ao Senhor, dizei, pois, verbo da vida, dizei, pois, verbo da vida. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, era de perceber, de se notar que quando a palavra de Deus, os louvores a Deus era cantado, havia uma manifestação de Deus para acontecer. E eu quero te dizer, irmãos, que lá no Salmo 118, no versículo 14, o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Ele não vai te salvar não, irmão. Ele te salvou hoje. Diga, o Senhor é minha força, meu cântico, Ele me salvou. Oh, aleluia. Ele te salvou de quê, irmão? Qual é o teu problema? Dívida, doença, qual é o teu problema? Ele te salvou nessa noite. Hoje é a noite do milagre. Oh, aleluia. Aí a Bíblia fala, irmãos, que na tenda do justo há uma voz de júbilo e salvação, e a destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proeza. Aí o salmista diz: não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Depois de que ele faz uma declaração tão forte assim? Depois que ele começa a salmodiar, falar do Senhor, da bondade. O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. Quando a gente começa a entender que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, nós não merecíamos isso, irmão, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos assistiu, Ele nos fez triunfar em Cristo Jesus. Faz cara de triunfante aí, irmão, porque o que está para acontecer na sua vida é poderoso. Faz raiva ao diabo. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Chegou a hora, irmão, de manifestações consistentes sobre a sua vida, de milagres, o poder de Deus em manifestação. Oh, aleluia. Aleluia. Você está pronto para celebrar? Na tenda do justo há uma voz, irmãos. Há uma voz de júbilo e de salvação. Na sua casa você liga o interruptor da salvação. Diga: meus filhos. Diga de novo: meus filhos vão servir ao Senhor. Diga: na minha casa não há pobreza, não há miséria, não há doença. Diga: porque eu sirvo ao Senhor. Aleluia, aleluia.
vivo. Eu sou reino e sacerdote, muito mais. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. E quando eu louvo e adoro, Ele ouve as orações, manda vir o terremoto. Sua voz é majestosa, despedaça os grilhões, tira o poder do fogo e fecha a boca dos leões. E eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age. Está escrito, está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito. Meu Deus falou, eu creio. Só você canta, está escrito. Eu acredito, Jesus falou. E Ponto final, está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Celebra. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Eu creio. E ponto final, está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Eu creio. E ponto final. aleluia! Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, e ponto final. Vamos repetir isso, irmão. Você acredita no que foi feito nessa noite? Você acredita que o poder de Deus está ativo na sua vida? Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem tanta coisa que você não vê, mas você acredita. As ondas de rádio que cortam essa sala aqui, você não pode ver, mas se você colocar um rádio aqui, você tem a voz de um locutor. São reais. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia, Deus está aqui. E Ele é especialista em reverter situações. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu gosto de exaltar a bênção de Deus. Eu estava no Chile, né? Com Suelen, lá em Tidjã. E a gente estava com um primo da gente levando a gente lá para Santiago. E a gente precisava pegar o voo. E Jean, que era o primo da gente, ele se perdeu lá em Santiago. Não tinha GPS naquele tempo. E a gente disse, Jean, a gente tem que chegar agora, Jean, porque senão a gente perde o voo. Aí ele disse, rapaz, eu estou perdido. A gente fez uma declaração, não foi nenhuma oração assim, ajoelhado nem nada. Socorro, Senhor. A gente só disse, Pai, em nome de Jesus, nos leve lá. A gente precisa pegar esse voo. Irmão, a gente parou num sinal, não tinha ninguém nos ouvindo, a não ser Jean, Suelen, Deus e o diabo.
A gente parou no sinal. Uma pessoa para de lado da gente, abre o vidro e diz: vocês estão querendo chegar no aeroporto? Falou em espanhol: ustedes. Estão querendo chegar no aeroporto? A gente disse: é. Aí ele: me segue. Tem anjos aqui, irmão. Tem anjos aqui se movendo. Eu não conhecia aquele homem, a gente não conhecia, mas Deus se moveu. Você me dá mais um tempinho, tá, Tiago? Pelo amor de Deus aí. Eu contei lá nos homens, eu vou contar aqui para a mulherada também. Pastor Bud, irmãos, ele inventou de criar abelhas lá na casa dele. Estava com a colmeia lá, umas abelhas africanas chegaram lá. E as abelhas africanas são brabas, ó. Aí o irmão que esteve lá disse: ó, só não faça barulho perto delas, nem chacoalhe muito. Tome cuidado aí, porque elas são zangadas. Só que Naldinho lá pegou o cortador de grama, foi lá e passou perto. Fez barulho e chacoalhou um pouco o chão. Aquelas abelhas saíram da colmeia e começaram a ferroar ele. Todo canto, na cabeça, nas costas. Ele lembrou de uma cisterna que a gente tem lá na granja, de 142 mil litros d'água, e estava quase cheia. Tinha uma corda, por Deus, tinha uma corda lá naquela cisterna. Naldinho vai para dentro da cisterna, era uma boca assim, ele entra dentro da cisterna e pega na corda e se baixa. As abelhas foram todas para dentro da cisterna. Sabe aquele barulho de uma turbina lá dentro? E Naldinho, quando se baixava, quando ele queria respirar, as abelhas na cabeça dele, em todo canto. Pastor Bud ia saindo. Aí os meninos disseram: pastor, não vai para lá não. As abelhas, quem é que está lá dentro? É Naldinho. Não, ele vai morrer, rapaz. Aí o pastor, irmãos, foi lá e falou com elas em inglês. Abelhas africanas no Brasil, e o pastor Bud falou com ela em inglês. Ele disse: get out my way, Big Dummy. Sai em nome de Jesus. Aquelas abelhas foram embora. Para você pode ser coincidência, irmão, mas para Naldinho, que estava levando as ferroadas lá, foi uma providência divina. Eu digo para você, esse momento aqui é uma providência. Aceita isso, irmão. Aceita isso agora mesmo. Deus está mexendo no teu futuro agora mesmo. Deus está dando direções, anjos saindo da presença do Senhor por causa da palavra e te dando um sentido de vida, prosperidade, dinheiro chegando, emprego chegando, promoções chegando para você, oh, saúde chegando agora mesmo na sua casa, na sua família. Está escrito, irmão, oh, aleluia, está escrito, eu acredito, meu Deus falou. E ponto final. Você está pronto para celebrar? Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Oh, 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 oh. Eu ando pela força da palavra, eu ando no Espírito, cada passo pela fé. Glorifico o nome do meu Deus e Pai, que me abençoou com todas as bênçãos. Ele me libertou do império das trevas. Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o preço, sou justificado. Eu pulo, canto e danço porque Cristo me deu poder, prosperidade, plenitude de Deus. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. Está escrito,
está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. E ponto final. A Bíblia é a autoridade final sobre a sua vida, irmão. Deixa exatamente assim. Você pode sentar um pouco. Eu sei que eu tomei 23 minutos, Borba. Só vou ministrar mesmo ano que vem, então tu me dá um descanso aí. Eu queria saber se tem alguém aqui que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você deseja receber. Eu queria orar por você nessa noite. Você começar um novo tempo na sua vida